Olá, estudantes, professores da rede, você que nos assiste aqui, sempre curioso e querendo aprender mais, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do micro ao macro, nosso componente aqui que tem aí a ver com a química, tá certo? Eu sou a professora Sumaia e estou aqui com vocês, tá certo? Neste momento para dar mais informações, trazer aí uma aula bem dinâmica, associando a conceitos da química e curiosidades aí dentro do nosso aprofundamento, tá certo? Eu sou uma mulher de 1,60 m, de olhos e cabelos castanhos escuros, uso óculos, tenho a pele parda e estou vestindo uma camiseta verde clarinha, tá certo? Uma calça jeans e tênis preto, tá certo? Estou com os cabelos que têm altura até um pouco abaixo dos ombros, do lado esquerdo, sobre o meu ombro esquerdo, tá certo? Bom, e também estou aqui com quem vai fazer a tradução dos Libras, o Sidney. Olá, Sidney, tudo bem? E daqui a pouco a Elisângela também vai estar conosco, fazendo a tradução dos Libras, tá certo? Bom, então vamos começar nossa aulinha? Aulinha não, né, Sumaia? Nossa aula. E olha o que a gente trouxe aí para nossa aula. Curiosidades das profundezas. Atividade 4, aula 5, tá certo? Nosso aprofundamento em ciência em ação. Ciências da natureza e suas tecnologias é a nossa área. Unidade curricular 2, projeto Vida ao Extremo. E o componente curricular, claro, do micro ao macro, belezinha, pessoal? Bom, e antes de começar a nossa aula, quero dizer algo novo que a gente tem aqui para vocês, que é muito importante aí para ajudá-los aí na sala de aula, aos estudantes e aos professores também, que é a nossa trilha antirracista, tá certo? Nosso canal, então tá aparecendo aqui para vocês embaixo, então acessem com o QR Code ou pela internet, claro, após a nossa aula, tá certo? E aí você pode ver os mais diversos assuntos aí que está permeando o nosso currículo aí dentro das nossas dos nossos aprofundamentos, dentro de aulas, né, dentro do próprio componente curricular. São bem interessantes, tá certo? Mas agora vamos voltar para nossa aula, beleza? Bom, então as nossas habilidades aí da formação geral básica, nós temos aí a EM CNT 301, que é construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, além de empregar instrumentos de medição, representar e interpretar modelos explicativos, dados ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões e enfrentamentos de problemas sob uma perspectiva científica. Uau, a gente já mudou aí a nossa formação, a nossa habilidade em relação à nossa última aula, belezinha? E temos mais uma também da formação geral básica, EM13 CNT 303, que é interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das ciências da natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de texto como em equações, gráficos ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência dessas conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis e informações. Então, dentro desse desenvolvimento, continua sempre a questão da introdução, da busca científica. Todo momento é o momento da gente estar nos informando, tá certo? Não é só no momento da introdução. Quando a gente faz uma pesquisa, o tempo inteiro, até antes da conclusão, a gente está lendo novos artigos, novas informações, para saber se realmente o que a gente está escrevendo ali já não tem algo escrito anteriormente, se houver a necessidade de sempre identificar as pessoas que fizeram aquela divulgação primeira, né, que antecede você, e o porquê que a sua, claro, e justificar porquê que a sua contribuição também é tão importante quanto e vem a corroborar. Olha que interessante. Bom, as habilidades agora do nosso eixo estruturante, vamos lá? EM-IF-CNT 02. Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interfiram na dinâmica de fenômenos da natureza ou processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando
procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. E também a MIFCNT 05, selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados às ciências da natureza para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo aí diversas fontes de informação. Olha quantas coisas interessantes aí que nós temos para falar sobre o nosso aprofundamento e sobre a aula de hoje. Bom, então agora é aquele momento de você pausar e pegar aí o seu diário de bordo para fazer essas anotações. Então, data da aula que você está assistindo a essa gravação, o nome e o título da aula, tá certo? Dúvidas? Anotem sempre as dúvidas que surgirem para vocês tirarem dúvidas com os seus professores. E claro, não esqueça de avaliar a nossa aula aqui com o QR Code no final, porque é muito importante. Bom, momento da nossa atividade 4, nós estamos no momento do desenvolvimento, galerinha. Então é isso aí. A gente já teve o nosso momento introdutório, né, para falar sobre o que a gente vai falar nessa atividade. Agora a gente está desenvolvendo e trazendo aí assuntos relacionados ou correlacionados com a questão das profundezas. Então a nossa trilha aí de estudo foi essa introdução primária que eu falei sobre o que o nosso aprofundamento vem trazer. Depois eu fiz um convite para vocês. Vamos mergulhar, trazendo aí equipamentos, o que é os tipos de mergulhos que nós temos, pressão sobre as profundezas, onde a gente falou sobre como que é a pressão hidrostática, né? Trouxe o professor de física, o professor Gilberto aí para trabalhar com a gente. Na nossa última aula falei sobre solubilidade de sais, já que a gente está falando do mar, que é uma grande solução, tá certo? E também dos gases que nele, que estão dissolvidos nele, mas também principalmente dos gases quando a gente respira e está sob aquela pressão, tá certo? Essa diferenciação e o processo de descompressão, né? As doenças que podem ocasionar aí problemas respiratórios posteriores se você não faz o processo de descompressão quando você vai emergir aí, tá certo? Bom, e para a aula de hoje, que é a nossa aulinha 5, curiosidades das profundezas, tá certo? Essa curiosidade sempre em questões científicas para a gente entender melhor. Não só curiosidade, mas sempre vem uma pincelada aí de coisas importantes. Vocês lembram que na outra aula eu falei que ia comentar numa próxima aula sobre uma tal de circulação termoalina. É nesta aula de hoje que nós vamos falar sobre, beleza? Então vem comigo para aprender mais. Objetivos então da nossa aula de hoje é falar sobre essas curiosidades das profundezas, as fossas marianas e os oceanos e correntes oceânicas, tá certo? Então vou entrar aí um pouco em geografia, tá? A parte de geografia é a parte que vocês estudam, geografia física. Muitas vezes geografia física fica estudada lá na parte do ensino fundamental, nos anos finais, né? Então essa é a parte de geografia física que vocês precisam retomar esse conhecimento para pôr em prática algumas ações que a gente vai falar. E aí a gente vai trazer também os ODS aqui, as mudanças climáticas. Olha que interessante. Então é uma aula bem dinâmica aí, que vai com o pé em vários locais aí, permeando, beleza? Então, vamos lá. Nas aulas anteriores, se a gente for pensar o que a gente precisa para entender melhor a nossa aula de hoje, lembrar sempre sobre a questão dos gases, a solubilidade dos gases e quais são os fatores que dependem dessa solubilidade. A gente viu a lei de Henry, que é a pressão. Quanto maior a pressão parcial de um gás, maior a sua solubilidade, tá certo? Ou quanto maior a pressão submetida, maior a solubilidade desse gás e a temperatura, né? Gases não gostam de ambientes quentes, ambientes líquidos quentes, não estou falando ambientes quentes, mesmo porque ambientes quentes também você tem um processo da convecção, né? O ar esquenta, sobe, depois o ar frio desce, que é o que faz o processo de aquecimento do nosso planeta. Então, quando a gente fala desses gases, a gente está falando de gases inclusive do vapor de água, que é quem faz essas relações da temperatura, beleza? Quando vocês estudam a questão da inversão térmica e tudo mais. A temperatura, então, influencia. Como a gente está falando aí de pressão nas profundezas, e essas profundezas, nesse caso, nas profundezas oceânicas, então a gente tem água ali no meio, então a gente está falando dessa solubilidade dos gases nessa região, belezinha? Bom, então, para a gente entrar num clima, eu trouxe um vídeo que a gente vai tentar fazer uma associação. Então, a gente vai ver um vídeo agora e trabalhar isso para o nosso entendimento na parte que cabe aqui para nós, belezinha? Vamos assistir?
cientistas. Eu sou a Ana. E eu, a Mariana. Hoje vamos ver como podemos esmagar uma garrafa sem lhe tocar. E com esta experiência vamos testar um dos efeitos da pressão atmosférica, que é a força que o ar exerce sobre os corpos. Para a nossa experiência vamos precisar de uma garrafa, água quente. Cuidado quando mexerem na água quente, não se esqueçam de pedir sempre ajuda a um adulto para não se queimarem, e uma luva. A primeira coisa a fazer é colocar, vou calçar aqui a luva para não me queimar, colocar a água quente dentro da nossa garrafa. Depois vamos despejar a água de volta e tapar bem a nossa garrafa com muita força e agora ver o que acontece. E porquê que isto acontece? Tem a ver com a diferença de pressão entre a parte de fora da garrafa e a parte de dentro. Quando o ar que está na garrafa vai arrefecendo, as partículas do ar vão se juntando e a pressão dentro da garrafa passa a ser menor do que a pressão fora da garrafa. E, portanto, o ar que está fora da garrafa faz força contra as paredes e machuca a garrafa. Gostaram? Então, não percam a próxima experiência do Cientista Vai a Casa. Adeus! E aí, pessoal? Vocês observaram que esse experimento foi utilizado uma garrafa onde se colocou água quente, a temperatura estava muito alta, tá certo? E aí os gases não gostam de ficar próximos. E aí eles expandem. Só que o que acontece é que começa a trocar calor, né? Então a troca de calor, o gás ali, o ar ali dentro da garrafa começa a se soltar. E aí o que acontece é justamente que nessa troca de calor, ele começa a querer ficar mais próximo. Quando ele fica mais próximo, a pressão no interior da garrafa diminui. Diminuindo essa pressão, você tem a pressão externa, que tem mais gases, que vai fazer com que essa garrafa seja comprimida, tá certo? Então ela não murcha, ela fica comprimida aí, e aí ela deforma. Tá certo? É uma deformação que ocorre no plástico, porque ele é maleável. Em casos de cilindros, por exemplo, onde se tem gases, não pode ter. Então, um exemplo disso é o botijão de gás que a gente pode estar falando. Mas a ideia aqui é trazer essa relação para as profundezas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente está com uma pressão no nosso corpo, e aí toda vez que a gente vai numa profundidade, a pressão sobre o nosso corpo ela é maior, por causa da coluna d'água, que nem a gente estudou anteriormente. E principalmente essa pressão sobre o nosso corpo e sobre os nossos órgãos, em especial o nosso pulmão. Por isso que a gente precisa controlar a pressão de acordo com o momento que a gente está de profundidade. Então, a pressão externa que você está nas profundezas, quando você está submergindo, precisa estar equivalente com a pressão de gases que você vai respirar. Tá certo? Para você não ter nenhum problema aí sobre pressão aí nesse sentido. E a mesma forma quando você vai subir, quando você vai emergir, quando você vai subir. Então essa pressão começa a diminuir, então você precisa diminuir a pressão de gases, nesse caso, e que você está respirando, e esperar o momento do equilíbrio dinâmico aí do seu corpo para fazer esse processo de descompressão. Então não é só da respiração, por isso que ele demora mais. Uma subida, né? Quando você desce muito mais rápido, geralmente, porém você sobe de uma forma mais lenta para respeitar esse processo de descompressão, tá certo? Bom,
E aí, falando aí sobre a questão da profundidade oceânica. Então, a gente estava falando aí, eu trouxe para vocês a questão das fossas marianas. Então, o que tem aí aparecendo para vocês na tela? A gente tem as zonas, né? As zonas epilágica, que é a zona onde bate mais sol. Opa, peraí que eu esqueci de ativar a caneta, gente. Eu já vou ativar aqui para vocês verem, marcar texto. Mas eu não quero isso, amarelo. Então, a zona epilágica, que é a zona onde a gente vai ter maior insolação. Depois, a gente tem a mesopelágica. Então, a gente vai ter aí uma zona de luminosidade, mas não tão grande. Aqui, a gente já tem outra região onde a parte fótica, que a gente fala, né, de profundidade aí é tão grande que a luz já não consegue penetrar, tá certo? Não consegue ser absorvida aí. E aí o que acontece é que a gente vai ter a zona abissal, tá certo? Onde você vai ter escuridão quase que profunda aí. E depois as zonas das fossas, que são essa região aqui no final. Olha que interessante, né? Ele faz uma transição nesse slide e eu vou tentar trazer para vocês aqui, vou colocar na caneta vermelha para vocês perceberem que se a gente tivesse que colocar o Everest aqui nas Fossas Marianas, ainda sobraria espaço. Então o Everest viria até aqui, ó. E aí você teria mais um espaço até atingir realmente o fim da Fossa Mariana. Tá certo? A região, ela fica a 200 quilômetros do arquipélago das Marianas, tá certo? Então, essa é a localização das fossas. Então, dica aí para vocês procurarem, por exemplo, no mapa a localização das Fossas Marianas. Bem interessante, certo? Tem um vídeo que eu tô indicando para vocês aí, para vocês observarem algumas informações históricas, né, de quando foi a questão de que conseguiram determinar aí mais ou menos as primeiras profundidades dessa região e como elas foram realizadas. Então, fica a dica aí para vocês acessarem no nosso material, tá certo? Então, aí você baixa lá o PPT da aula e aí você consegue acessar aí, lógico que no nosso repositório, beleza? Bom, então relembrando aí a questão da solubilidade dos gases que a gente falou na aula anterior, a pressão do nível do mar, né? Ao nível do mar a gente tem uma atmosfera que eu expliquei, ou 700 milímetros de mercúrio. Já no fundo do mar, é exatamente o inverso que acontece nas alturas, ou seja, quanto mais fundo a gente tá, maior é a pressão sobre o nosso corpo. Então, sendo assim, a solubilidade dos gases respiratórios precisam ser aumentadas nos nossos fluidos, em especial onde? No nosso sangue. Lembrando que essas trocas gasosas ocorrem onde? Lá no nosso pulmão, tá certo? E é nesse pulmão aí que, se você fizer uma imersão, né, emergir rapidamente, os gases vão querer sair como se fosse na boca de uma garrafa quando você abre, né? Eu expliquei na aula passada que quando o líquido está quente, líquido gaseificado, então um refrigerante, por exemplo, e você abre, ele está quente, aquele gás ele quer sair com tudo, ele está pressurizado lá dentro, ele não está solubilizado porque a temperatura do líquido está alta e ele vai levar líquido e tudo. Então não é que sai o líquido, o gás sai com tanta violência que derruba o líquido em volta, tá certo? Aí contei o que aconteceu comigo na semana passada, né? Que eu tomei um banho de água gaseificada na hora que eu fui tomar, beleza? E não façam isso. Então, espera gelar e abre com cuidado, porque aí o gás que está ali naquele espacinho, ele sai. Bom, e agora, né, voltando aí, indo mais à frente, outra curiosidade pra gente. Vocês já se perguntaram por que a gente enxerga azul na cor oceânica? Bom, se já sabe, parabéns, você prestou atenção nas aulas de física, tá? Então, eu trouxe aqui uma outra curiosidade. Então, a gente tem aí o nosso olho, né? A gente tem aí
um pedaço de um comprimento de onda que a gente consegue enxergar, na verdade. Então, a gente tem comprimentos de ondas variados, desde infravermelhos a ultravioletas e até menores que esses, muitas vezes, onde vocês têm frequência de rádio, vocês têm emissão de Wi-Fi, então tudo isso é via ondas, tá certo? Só que, muitas vezes, a gente enxerga um determinado comprimento, o olho humano, né, consegue enxergar um determinado comprimento de onda. Esse determinado comprimento de onda, que é um espaço pequeno, e na escala que vocês têm de comprimento, você tem aí a variação de cores. Essa variação de cores, você tem um intermediário de valor, né, de comprimento. E aí o que acontece é que alguns desses valores, eles têm maior viabilidade em ser atravessados a algum meio, e outros não, outros já são absorvidos por algumas espécies químicas, substâncias químicas, por exemplo, e outros conseguem passar. No caso, por exemplo, quando vocês estudam em biologia, a coloração do verde das folhas é justamente a cor que não é absorvida que vai ser emitida. Então, muitas vezes a cor que a gente observa é que não é absorvida. Então, tem essa relação também. Bom, eu trouxe para cá para vocês observarem aí. Então, eu trouxe uma imagem para vocês, onde você tem um olho e está mostrando aí a luz visível, né, ao olho humano. E aí a gente começa ali em torno de 700 e vai nanômetros, tá? Então a gente tem aí o comprimento de onda em nanômetros. E nós temos aí até 400 nanômetros, que seria o violeta, né? Então, a gente tem aí a escala do arco-íris, quando a gente fala que seria a luz branca do sol, quando ela é difratada ali na gota d'água e a gente vê o arco-íris. Então, nos oceanos, nesse caso, é o resultado desse comprimento de onda que consegue penetrar até uma região mais profunda. E que cor que é essa? Justamente o azul, tá certo? Bom, se você não sabia, já está sabendo. Se você quer se aprofundar, então dá uma pesquisada lá na internet, tá certo? Faz uma busca lá e traz aí para discutir com seus professores na sala de aula. Olha que interessante, tá certo? Mais uma curiosidade aí sobre os oceanos. Bom, continuando também, outra curiosidade que também é interessante são a curiosidade sobre os triângulos das Bermudas, né? A gente tem uma região ali, que é essa região que vocês estão vendo que está aí com o triângulo, justamente, na região das Bermudas, mas pega outras ilhas também, onde existe vários contos a respeito, mas tem explicações científicas a respeito, tá? Então, os mistérios aí que podem envolver desde relações climáticas que acontecem e chegam nesses desastres, até coisas inexplicáveis de desaparecimento que ninguém sabe até onde isso vai dar ou o que ocorreu na época, tá certo? Talvez por falta até de aparelhos específicos que conseguissem aí rastrear isso, ter essa rastreabilidade, tá certo? Então aí, mais uma curiosidade aí a respeito dos mares para vocês. E tem vários filmes, vídeos que vocês podem trazer também para conversar aí entre vocês na sala de aula. Bom, outra coisa importante também que está acontecendo nos mares, né, é justamente a poluição. Então, a gente precisa pensar na vida marinha. E aí, se eu mostrar para vocês essa imagem que está aí, a gente está vendo aí ao fundo, né? A gente tem montanhas, a gente tá vendo que tem terra mais ao fundo, mas é uma região que tá bem distante, né? Se a gente pensar que são montanhas altas, tá bem distante. E a gente tá vendo aí justamente água, então você tá no meio do oceano e você tem praticamente aí uma ilha de lixo, tá certo? A gente tem uma região no Pacífico que já é colocada aí como terra de tanto lixo que foi formado ali e acumulado nessa região. Esse lixo, ele acaba acumulando
acumulando em certas regiões do planeta, justamente por conta das correntes marinhas que vão levando esse lixo e acumulando nesses locais. Tá, Sumaia, mas tá longe de mim, eu não tô vendo, tá tudo bem. Tá tudo bem para você que não está vendo, mas a gente tem que lembrar que o mar também é habitado e que existem seres vivos lá dentro. E esses seres vivos, eles confundem muitas vezes o que não é orgânico com o inorgânico. Então, a gente vê aí situações muito tristes de animais que morrem porque acham que estão comendo comida e não é comida, é plástico. Quando se faz autópsia desses bichos que já são encontrados mortos, é isso que eu quero dizer, ninguém pega um bicho vivo para fazer esse estudo, eles vão pegar justamente o porquê que aquele animal morreu, e muitas vezes é dessa forma. Então você tem desde pássaros que não estão ali, mas são da vida marinha ou estão próximos a regiões costeiras, mas também você tem tartarugas marinhas, pinguins que sofrem com isso, leões marinhos e por aí vai. Então, olha só, baleias, tá certo? Então, imagina que toda essa região pode prejudicar esses seres vivos e a gente precisa de um cuidado com o nosso planeta, tá certo? Então, um dos ODS entrando aí, que eu vou deixar para vocês discutirem qual que é o ODS que a gente pode pensar aí a respeito da vida aquática. A gente tem um ODS específico, então tá aí uma dica de atividade para vocês. Bom, e correntes marítimas? A gente tem uma corrente super importante aí, que é uma corrente que a gente não dá muita bola. Lembrando que as correntes marítimas, pessoal, tem aí, por definição, uma grande quantidade de água, né, que faz um fluxo, tá certo? Num sentido, essas correntes elas podem ser fria ou quente, e esse quente ou frio deriva da sua posição, da sua localização. Uma das correntes mais famosas aqui é a corrente do Golfo. Ela é uma corrente quente que leva aí energia e calor, por exemplo, corrente marítima, tá certo? Não é massa de ar, corrente marítima, então é a água mesmo quente, da superfície quente, onde você tem maior incidência da incidência de insolação, então maior irradiação do sol. Então, você aquece bastante aquelas águas superficiais e elas entram num fluxo, levando calor a outra região também do planeta. E a gente vai ver que tem não só seres marinhos que se aproveitam dessas correntes, desses fluxos de água, mas também a quantidade de calor envolvida aí para a quantidade de água, que a gente já sabe que a água tem calor específico alto. Olha a outra relação aí com a física trazendo e com o meio ambiente, e leva calor aí para outras regiões. Então, a região da Grã-Bretanha, a região ali da corrente do Golfo, ela muda de nome, né? Quando ela chega ali no norte da Europa, na Grã-Bretanha, na Irlanda, e aí ela levando o calor para essas regiões não vão ter um inverno tão rigoroso, o inverno vai ser mais frio. E aí menos frio. E o que acontece justamente é que essa temperatura aí faz com que a salinidade da água também mude. Nossa, mas salinidade, a gente falou na aula anterior sobre solubilidade, e a solubilidade tem a ver justamente com a temperatura dos sais. Então, a gente sabe que a água do mar, ela é salobra, né? Ela tem sal ali dissolvido, e aí como a irradiação do sol nas águas quentes tem maior intensidade, então você tem maior evaporação. Então, a densidade da água superficial, ela é maior justamente por conta da perda de água. Então, e maior a solubilidade do sal também naquela região onde está quente. Então, você tem uma água mais densa. Então, ela sobe, leva calor, ela está mais densa, perde calor lá no norte, no mar, na corrente do Atlântico Norte, porque ela já está ali pertinho da Groenlândia. O que acontece é que ela resfria, e aí ela estando mais densa, ela afunda. E é uma quantidade de água muito grande que afunda, fazendo com que ela empurre e flua uma outra corrente. Então você tem aí uma somatória de correntes marítimas quentes e frias que gera a corrente termoalina, tá certo? Bom, eu trouxe até para vocês, mas já caiu a minha, mas serve para os professores verem também. Eu meio que construí aqui com os post-its, tá certo? As correntes, como elas seriam, tá certo? E é justamente essa relação das correntes que vocês podem fazer como atividade aí para a sala de aula de vocês, tá certo? Tem uma animação aí para vocês verem como que é essa corrente termoalina e como ela tá no globo terrestre distribuída, tá certo? Bom,
Eu fico por aqui, não esqueçam de avaliar a nossa aula. Agradeço a participação de todos vocês e da equipe que fez isso acontecer e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!